Muito bem-vindo, amigos. Mais uma vez fazendo outra análise de outro imóvel. Esse aqui, apartamento 2 dormitórios no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Hoje a gente vai fazer a análise desse imóvel que é na Rua das Artigas, Rua Artigas, número 88, o apartamento 504 do bloco B1, talvez. Um imóvel que está sendo executado por cotas condominiais, onde o senhor Sérgio ficou devendo ao condomínio Edifício Nações, comissão de 10% ao leiloeiro. Essas são as informações que a gente extrai relacionadas ao imóvel. Aqui do lado direito nós temos relacionados aos lances. Está aberto para lances, o imóvel vai ser levado a leilão no dia de amanhã, hoje é dia 21. Não é essa a data, é o dia de amanhã, dia 23. Hoje é 22. Lance no momento é de 132.500. Esse imóvel foi avaliado em 265 mil. Teve uma primeira data de leilão em 16/3 que não houve licitantes. 2.500 pessoas já visualizaram esse imóvel. Incremento mínimo é de R$ 1.000. Então o próximo lance é de 133.500 no mínimo. Miller Leilões é quem está fazendo o leilão. Como eu tinha dito, avaliação. Segundo leilão amanhã às 14h30, 132.500. Aqui informações genéricas. Aqui os dados de quem está fazendo a arrematação do imóvel. Olha que interessante, eu já fiz essa bobagem também. O Alexandro, malandramente, ele vai lá e coloca o nome dele como usuário do site do leilão, dizendo que ele é advogado. Se eu sou uma pessoa desavisada, que não tem conhecimento de leilão, que estou começando hoje, eu fico muito confortável em dar lance nesse imóvel porque tem um advogado aqui lançando. Isso aqui é um péssimo sinal. A gente não coloca aqui informações que possam incentivar a disputa. Inclusive, a gente não vai nem dar lance antes de começar a disputa. É um pouco amador. Ele já iniciou os lances um dia antes do encerramento do leilão. Já deu preço mínimo. E já garantiu que outras pessoas vão ficar interessadas, porque ele é advogado. Pode ser estratégia também, pode ser que seja o dono, o advogado do Sérgio, fez esse lance aqui, justamente já prevendo essa hipótese, já que ele não vai conseguir pagar a dívida. Quanto mais elevado for o valor do imóvel nessa condição de leilão, pagando a dívida de condomínio, sobra dinheiro, que sobejar fica para o devedor. Vamos à lei do leilão. Edital, sempre ele. Já vou abrir aqui a matrícula também. E o edital nos diz o quê? O processo aonde ele está tramitando, que é na 17ª Vara Civil do Foro Central de Porto Alegre. Quem é exequente, quem é executado. Então, Daniel Miller, ele será o leiloeiro, na forma dos artigos 881 do CPC. Primeiro leilão podendo receber até 16 de março às 14h30 e segundo leilão podendo receber lances até o dia 23 às 14h30, quando será arrematado pelo maior lance. Inadmitido preço vil, que é 50%. Os leilões ocorrerão através do endereço eletrônico. No caso de alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza própria terreno, subrogam-se sobre o respectivo preço, aquilo que a gente já está acostumado a ver. Termos 901, parágrafo 1º do CPC, que diz que todas as dívidas que acompanham o imóvel, as dívidas própria terreno, que são as que seguem o imóvel, serão pagas com o produto da arrematação, IPTU, eventual dívida que tenha recaindo de penhora, condomínio, água, luz, tudo isso poderá ser pago com o valor relacionado ao arremate. Em consonância com o artigo 887, a publicação do edital de leilão constará no site. Isso aqui diz respeito à necessidade de dar publicidade.
intimação na forma do artigo 889, que é por meio de edital. Outras informações, entre em contato com o leiloeiro. A descrição do bem, avaliado em 265. Estranho, não tá certo aqui, 265, é isso mesmo. E era isso, esse é todo o edital. Esse aqui é o resumo do edital. Se a gente entrar no processo, possivelmente vai localizar lá um edital mais completo. Já vou copiar aqui o número do processo para a gente acessar em seguida. Pois bem, imóvel, matrícula 18284, de 77. Esse imóvel é antigo, hein? Cooperativa Habitacional dos Operários Bancários de Porto Alegre. Adquirente, dá um aumento aqui, deixa eu ver se vocês vão enxergar. Aqui, compra e venda, aqui uma verbação de casamento. Milton e Mirga, compra e venda de Milton para Sérgio Augusto Cristão, é esse, né? Esse é o nosso devedor, então tá aqui, a compra e venda aconteceu de Milton, com a anuência da esposa, da época ainda dos fenícios, onde a esposa anuía, né? Hoje em dia ambos vendem, não existe essa de anuência não. Milton era zelador de edifício. Mirta era do lar. Sérgio Augusto, brasileiro solteiro maior vendedor, residente domiciliado da cidade de Porto Alegre, comprou por R$90 mil em 2011. Alienou fiduciariamente ao Banco do Brasil uma dívida de 32.250 para ser pago em 241 parcelas. Vencimento da última em 2031. A garantia naquela época era de 90 mil. Notícia de ação. Em 2017, a certidão para fins de averbação expedida pelo ilustríssimo senhor Sandro Figueiredo Brum, oficial ajudante do 17º Vário Civil de Foro Central dessa comarca. Proceda essa averbação para constar que, nos termos do artigo 828 do novo Código de Processo Civil, foi admitida em juízo a ação de execução de título extrajudicial em que é exequente condomínio edifício Nações e executado Sérgio Augusto Cristelo. A execução nessa época era de 3.284. Houve um aditamento com a reratificação de contrato de crédito imobiliário, foi firmado em 2017 e arquivado no serviço com a averbação do valor da dívida objeto do R10, que totaliza 36 mil. Nossa, a dívida é bem pequena. Notícia de penhora. Atenção, aqui é a notícia de ação. Dentro de um processo de execução existe a possibilidade de a gente pegar uma certidão de que existe a ação, né? E por a ação existir, ela pode ser averbada na matrícula, como foi feito nesse caso aqui, em que, havendo a ação, para que as pessoas tomem conhecimento, então, em público em geral, vai saber que essa ação existe graças a essa averbação na matrícula, que nesse caso aqui aconteceu em 2017. Depois houve o aditamento e só então a penhora. Perceba-se que a penhora é o que efetivamente garante aquela execução. E aí vai dizer aqui que, de acordo com o artigo 396 da Consolidação Normativa Notarial e Registral, expedida pela Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul, foi procedida a averbação para noticiar a existência da penhora sobre o imóvel da matrícula, o qual não é possível averbar por falta de requisitos essenciais. Interessante. Provavelmente isso aqui foi encaminhado ao registro de cartório e estava faltando alguma coisa. Aí ele averbou que não era possível penhorar, por isso somente a notícia de penhora. Faltou alguma informação lá no processo. E depois, na averbação 14, a penhora, conforme ofício de 2019, reiterando a ordem contida no termo de penhora expedido em 18 pelo ilustríssimo senhor Sandro Figueiredo, extraídos aos processos arquivados nesse serviço, proceda essa averbação para constar que o imóvel dessa matrícula foi objeto de penhora, sendo exequente o condomínio com sede na cidade de Porto Alegre e executado o senhor Sérgio. O valor da ação de R$3.000
Foi determinada a presente averbação independente da situação dominial deste imóvel, por se tratar de cobrança de dívida condominial, que possui natureza propter rem. Em virtude desse ato, fica efetivada a notícia de penhora constante na averbação 13 dessa matrícula. Ok, o que a gente precisa atentar? Alienação fiduciária, que inclusive foi re-ratificada nesse aditamento, dizendo que ainda permanecemos com essa alienação. O que é importante a gente analisar nessas situações? Se o banco foi notificado, nós vamos entrar no processo e certificar que o banco sabe dessa ação. Geralmente aqui, ó, já deveria de constar como terceiro interessado o banco. Antes mesmo de abrir o processo, eu quero confirmar que essa matrícula está atualizada, que é sempre muito importante, e ela não está. Essa matrícula aqui é de 2019, então a gente já vai ali emitir uma matrícula atualizada. Ó, aviso de indisponibilidade de sistema, dia 22 a partir das 20 horas. Bom, não é agora. Vamos fazer visualização de matrícula, vamos fazer um novo pedido, vamos confirmar que a gente quer gastar essa grana. Pedir aqui pelo Rio Grande do Sul, matrícula da segunda zona, e concordo, prosseguir. É demorado mesmo, complicado. Porto Alegre, cartório da segunda zona. Isso aí. 18284, espero que seja esse número, vamos conferir aqui. 18284. 18284. Aqui a gente prossegue. Valor de 24,50. Concluir o pedido. Essa modalidade de expedição de matrícula, ela não tem validade jurídica, tá? Essa matrícula é somente para fins de identificação mesmo, de análise, né? Essa matrícula ela não atualiza em tempo real, por assim dizer. O prazo ali entre uma averbação de hoje e a matrícula efetivamente atualizada online é de uns 15, 20 dias. Às vezes acontece no mesmo dia, às vezes pode levar esses 15, 20 dias. Importante saber disso porque se a gente tiver que apresentar num processo uma matrícula para solicitar a averbação de uma penhora, não é essa matrícula aqui que nós iremos apresentar, ok? Aqui já ficou pronta a nossa matrícula, a gente vai pedir para visualizar ela. Demora assim mesmo. E essa matrícula, inclusive, vai vir com uma tarja dizendo que ela não tem essa validade, não tem esse poder de determinar que está atualizada. Ó, agora começou a carregar. No outro dia eu baixei uma matrícula de 300 páginas. É um horror. Enfim, tá aqui a matrícula atualizada, a gente já leu o início dela, vamos direto ao fim, ó. Aqui na tarja azul não vale como certidão, tá? É uma matrícula para fins de mera pesquisa. Pois bem, tá aqui, a gente vai emitir aqui agora, vamos ver os pedidos que eu fiz, vou pegar aqui o documento fiscal, meu cliente ele precisa reembolsar esse valor, então a gente salva lá para ele. O YouTube vai cortar meu vídeo porque apareceu meu CPF. Vou gravar, só deixa eu salvar aqui. Tá ali o recibo, fechou. Matrícula atualizada. Não houve alteração e nem inserções depois de 2019. Estamos com tudo de acordo até aqui. Agora a gente vai ver o processo. Tem um processo aqui em aberto. Vamos abrir o processo agora. Processo aberto, está liberado acesso. Podemos já verificar que o credor fiduciário foi notificado, está ciente da arrematação. Esse imóvel aqui, como a gente viu lá, tem um débito. Vamos ver se a gente localiza aqui uma petição de cálculo do débito devido da alienação fiduciária.
que possivelmente tenha sido protocolado pelo banco. Esse aqui é um processo que foi digitalizado, então vai ser complicado verificar tudo, todos os autos. O que a gente pode localizar aqui desde já, somente olhando para cá? DPE. Essa pessoa aqui não foi localizada. Por isso que a DPE está representando ela. Enquanto que o condomínio aqui está com os advogados, o Banco do Brasil aqui tem seu advogado também, o perito que fez a avaliação do imóvel e deveria dizer também aqui o leiloeiro que não foi introduzido no processo. Buenas. Então, a partir disso, a gente já tem aí um sinal laranja. Precisamos verificar o que aconteceu com as notificações deste executado. Condomínio exequente manifesta sua ciência quanto à digitalização dos autos, porém há que se esclarecer que os autos em várias da execução foram digitalizados no mesmo arquivo, que é um equívoco e deve ser sanado. Tem um embargo. O embargo foi pela DPE. Vamos ver aqui o 9 é só certidão, vamos ter no 8. Acordam integrantes e negar o provimento ao apelo. Sérgio Augusto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos elaborados em face de condomínio. Embargos de execução. Julga improcedente os embargos. O embargante deverá arcar com pagamento das custas processuais dos honorários do procurador do embargado, nos modos 8º, artigo 85 suspende a exigibilidade. Ok, apelação, tudo de acordo. Aqui a gente vai precisar encontrar o motivo. É no detalhe, Talvez a gente coloque a perder uma arrematação que pode ser boa, né? A pessoa fica com o dinheiro trancado no imóvel, justamente porque perdemos o detalhe. Então eu vou dar uma analisada aqui para ver se eu localizo as páginas em que foram efetuadas as citações do devedor para descobrir o motivo de ele não ter sido citado. Muito bem, de pronto aqui, já retornando em alguma parte da minha pesquisa, a gente localiza aqui que o condomínio solicitou a citação no endereço do imóvel e o retorno dessa citação foi essa certidão em que o oficial de justiça certifica que não foi possível proceder ao determinado por não haver obtido êxito na localização de Sérgio Augusto ou de qualquer outro morador do imóvel, em que pese o aviso de comparecimento lá deixado até o momento, inclusive com o número de celular dessa servidora à disposição, na respectiva caixa externa para a coleta de correspondência, conforme informações prestadas pelo zelador do condomínio. Coloca até o nome do cara aqui para ele ficar bem responsabilizado. No dia e na data aqui mencionados, o executado tem como única atividade conhecida Uber. Como motorista parceiro da referida empresa de tecnologia, atividade na qual utiliza veículos com a placa tal, avistado no estacionamento em frente ao prédio. O demandado não cumpre escala nem possui horário regular de trabalho em face do exposto, considerando ainda que o estabelecido no artigo 845, parágrafo 1º do CPC, restitui o presente ao cartório para as devidas considerações do UFE Porto Alegre. É isso. Aqui a gente tem o caso do devedor que tenta se locupletar da responsabilidade de pagamento. Portanto, gente, isso não garante a ele a segurança que ele necessita para não ter o imóvel expropriado, porque o oficial de justiça esteve lá, certificou que o carro estava no local, falou com o zelador que atestou para ele que a pessoa mora realmente naquele endereço, que sequer cumpre horário de serviço, e mesmo assim não atendeu o oficial de justiça. Ocorre que, mesmo assim, o defensor público apresentou embargos, né? E aqui a gente já tem a resposta do condomínio aos embargos. E os embargos eu já vi em outra parte do processo, eles foram aqui, tá aqui, ó, julgado improcedentes, tá? Então, assim, não é que o processo
ele não esteja representado por uma falta de notificação. Ele está sendo representado pela DPE, provavelmente porque ele não tem condições financeiras de arcar com um advogado, por isso o procurador público está aqui representando ele. Esse é o cuidado que a gente tem que ter sempre. Então, o Sérgio Augusto, apesar de não ter sido citado devidamente, o oficial de justiça certificou que ele estava possivelmente no imóvel no dia em que ele esteve fazendo a visita lá. E houve, inclusive, a oposição de embargos à execução, a qual foi julgada improcedente. Tá, tudo ok, a pessoa está representada, está sabendo o que aconteceu. Depois de julgados os embargos em primeira instância, houve o recurso de apelação e do recurso de apelação, decisão final do segundo grau, que negou provimento ao apelo, mantendo a improcedência dos embargos e notificando pessoalmente o defensor público representa o devedor. Encerrada a parte de apelação, onde foi improcedente o pedido, mantendo a improcedência dos embargos, o processo passou a seguir pelo rito comum, aqui online, né, digitalizado. O condomínio, então, solicitou impulsionamento, manifesta ciência quanto à digitalização, algo que eu já vi lá anteriormente. Aqui a petição do leiloeiro, Daniel Miller, informando as datas de leilão e possivelmente esse... não, ele fez... Esse é o edital do Daniel. Sucinto, mas completo, tá? A gente tem aqui o artigo 908, observada a ordem de preferência, subrogando, tudo certo, aquilo que a gente já deu lá no início. Despacho do juiz. Ciência ao credor. Tudo de acordo. Foi feito certificação eletrônica. Aqui. Sérgio Augusto está sabendo por meio do seu defensor público. Passado o prazo, estamos aguardando apenas que ocorra o leilão. Daniel Miller certifica que não houve. Constatou que ainda não foram intimados o devedor e o credor. Muito bom. Que é algo que ele tem que fazer. Passou para outras datas. Aí solicitou a intimação pessoal do executado, intimação do credor fiduciário. Vamos ver se voltou a intimação pessoal, vamos ver se o juiz autorizou a intimação, determina a intimação das partes e do credor do Banco do Brasil do cancelamento dos leilões de 18 e 24 de janeiro, designando novas datas, devendo ser expedido um novo mandato de intimação. O mandado está aqui. Aqui está o mandado para intimação pessoal e aqui a certidão. Cumprimento, diligenciei, fui informado pelo zelador que o senhor Sérgio estava no apartamento, toquei campainha várias vezes, não fui atendido. Introduzi o mandado de intimação das datas do leilão por baixo da porta. Deixa meu número de telefone. O senhor Sérgio fez contato que... Nossa. Afirmou estar ciente que a Defensoria Pública já havia lhe avisado. Olha, essa parte... Isso aqui é o que nos dá segurança para arrematar esse imóvel a partir de agora. Tá? O senhor Sérgio fez contato, ele está ciente, então foi positivo. Vamos ver se o juiz acatou, promove o credor regular para o prosseguimento do feito, intime-se, ok. O credor vai dizer de impulsionamento ao leilão. Condomínio já qualificado por seu procurador vem dizer que o prosseguimento do feito se dará com a realização dos leilões aprazados. Ok, vamos arrematar. Então já tem lá um lance, a gente pode dar o nosso lance em seguida. Esse imóvel está autorizado a ser disputado, totalmente regularizado. Não há necessidade de eu fazer pesquisa de IPTU, não há necessidade de eu fazer pesquisa sequer no nome do executado, justamente pelo fato de que a subrogação de dívidas e o imóvel será entregue livre de qualquer ônus, conforme nos diz o edital. Isso é que é importante, a gente tem que estar atento ao edital, que é o que garante a nossa aquisição. Porém, mais importante ainda, que antes de liberar qualquer valor em favor do executado, seja peticionado nos autos, informando ao juízo tudo aquilo que a gente localizar de dívida sobre o bem imóvel. O que significa? Se eu arremato, eu vou até a prefeitura, peço as guias, ou peço que nos informe
eventual IPTU que esteja em atraso. Aí algumas cidades têm taxas, como de bombeiros, por exemplo, que são necessárias serem pagas anualmente, então a gente vai tirar essas certidões também. E como não há nenhuma penhora na matrícula, também não tem que fazer garantia de nada para outros credores, exceto a alienação fiduciária, da qual o Banco do Brasil já está cientificado. Então, na nossa petição, depois do leilão, mantenha-se o dinheiro aí, cite ou intime o Banco do Brasil para que indique o saldo devedor da alienação fiduciária e faça sua reserva. Depois de cobrado o IPTU, o condomínio e a alienação fiduciária, eventual outra cobrança, pode ser utilizada esse dinheiro que ficou lá resguardado. E depois ele é liberado em favor do devedor. Ok? Então, essa foi mais uma análise. Essa análise foi relativamente simples, fácil. A gente localizou aqui todas as informações dentro do processo, está tudo de acordo, tudo ok. O edital é sucinto, até demais para o meu gosto. Eu gostaria de ter mais informações ali. Ontem a gente ainda fez uma análise de um imóvel no Rio de Janeiro, onde o leiloeiro pegou certidão de tudo, ele deixou tudo redondinho, muito legal. É até dispensável, que nem eu falei, porque como aqui há uma subrogação no valor, todo valor que sobejar a cobrança vai servir para pagar a eventual dívida que exista. Depois desse leilão, obrigatoriamente vai ser necessária uma ação de missão na posse. Já estou vislumbrando que o oficial vai ter dificuldade em citar o ocupante do imóvel. Não vai ser fácil citar esse ocupante, ele vai se esconder, como a gente está vendo aqui acontecer. Então, acompanhe os próximos passos aí para entender o que é que precisa ser feito se a gente arrematar esse imóvel. Vamos fazer aí uma série para entender qual é que é os passos posteriores à arrematação para emissão na posse, nesses casos, principalmente que o devedor quer se esconder do oficial na hora de ser intimado. A gente tem estratégia, tem técnica para isso. Até mais, pessoal.